Boa noite, amados. Graça e paz a todos. Esse dia ouvindo a gravação do pastor, ele falou graça e paz. Aí eu gostei, eu estou graça e paz a todos. Amém? Louvado seja Deus. Que bom nós estamos aqui. Estou muito feliz por essa oportunidade de estar junto com vocês. Não poderia resistir a um convite do pastor de poder estar aqui junto com vocês esta noite. Amém? Estou muito feliz, vocês são muito carinhosos comigo, né? São muito carinhosos mesmo, eu sinto o amor de vocês, isso até me emociona, porque a gente gosta de se sentir amado, né? Espero que eu possa também, em momentos que a gente se encontre, em momentos que a gente, né, que eu possa demonstrar também esse carinho, esse amor por vocês também, tá bom? Que possa ser correspondido. Amados, dentro desse tema, né? Intimidade com Deus transforma o impossível com realidade, amém? Orei a Deus, pedi para que o Senhor me direcionasse a essa palavra, sobre esse tema, amém? E durante a semana fiquei muito focado, para que o Espírito Santo de Deus falasse comigo, me ajudasse, me orientasse, a me mostrar um caminho, os versículos, caminho, para que a gente possa, hoje, esta noite, a gente fazer uma reflexão junto, amém? A gente vai fazer uma reflexão sobre a palavra de Deus. Obrigado, irmão. Tomar um pouquinho já, porque a garganta... Amados, eu quero falar um pouco hoje sobre o poder da intimidade com Deus, amém? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o poder da intimidade com Deus. Sabendo que poder, ele está diretamente relacionado com capacidade de fazer. Quando você fala poder, ele tem uma relação direta com capacidade de fazer, ou de enfrentar alguma situação determinada. Então, quando a gente fala no poder de Deus, aquela capacidade de fazer. E vamos falar um pouco também sobre intimidade. Intimidade é algo particular, né, de cada pessoa, algo próprio e particular de cada pessoa. Cada pessoa tem a sua intimidade, aquilo que é de dentro dela, aquilo que muitas vezes nem o que estiver mais próximo sabe, que o que está dentro, o íntimo, o mais profundo do seu ser. Amém? É sobre isso. Isso é pessoal, é algo particular, cada um de vocês, né? Isso é pessoal de cada um. Quando fala em ter intimidade, é quando tem um relacionamento muito próximo. E aí a gente se sente à vontade até para se abrir e falar daquilo que é particular da gente, que é íntimo da gente, de dentro da gente. Amém? Para isso requer amizade, familiaridade, confiança, não é assim? A gente não vai falando, se abrindo, conversando, se abrindo com qualquer um, né? Mas quando a gente se familiariza com a pessoa, quando a gente cria um vínculo de amizade, de proximidade, né? Quando a gente se sente bem próximo daquela pessoa, aí a gente consegue até conversar profundamente aquilo que a gente realmente sente dentro da gente, que é a intimidade. Então é sobre isso, sobre o poder da intimidade com Deus. Aí que entra, não é quando eu falo que é o particular de cada pessoa, Deus também, ele é uma pessoa, e Ele quer que a gente conheça Ele. Ele quer que a gente esteja próximo dEle. Ele quer que a gente confie nele, esteja próximo, tenha um vínculo de familiaridade com Ele. Não só conhecendo Ele como um Deus Criador. Nosso Deus, né, é um Deus Criador, que criou todas as coisas, Ele fez do que não existia existir. Ele não copiou, diz a palavra que Ele não copiou, Ele não imitou, mas Ele trouxe à existência o que nunca existiu. Ele trouxe à existência com o poder da palavra. Ele trouxe à existência o que nunca existiu. Nós, eu e você, nós somos criativos. Nós conseguimos transformar o que Deus criou. Mas Criador é um só. Um só, é Deus. Por mais que
que a gente busque, o final é que Deus é o único que criou todas as coisas. Né? Alguém que foi tão criativo criou essa cadeira de plástico, mas fez essa cadeira de plástico, mas para ela poder transformar, ela teve que usar a matéria-prima que é de Deus, que Deus criou. Dá para entender, né? Então nós somos criativos, nós conseguimos transformar aquilo que Deus criou. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre uma profunda intimidade com Deus, né? O poder da intimidade com Deus. Eu coloquei assim, né? Porque daí você vai entender que intimidade com Deus, o impossível, né? Em realidade, né? Aquilo, porque o nosso Deus é próprio disso, né? Ele trouxe a realidade que nunca existiu. Amém? Então, quando nós falamos assim, para resumir, né? Poder da intimidade com Deus, nós podemos dizer assim: quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais capazes nós somos para fazer algo, ou enfrentar determinada situação. Fica fácil assim, não fica? Quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu me envolvo com Deus, quanto mais eu conheço a Deus, a pessoa, como a nossa irmã falou, ela pregou aqui, com outras palavras, o que eu já estava a semana inteira, né? Quando você conhecer a pessoa, quanto mais você conhece a pessoa de Deus, mais capacitado você está para enfrentar e para fazer algo, para realizar algo, né? Como está ali. Às vezes você quer realizar algo, Deus vai te capacitar aquilo. Tudo que nós fazemos é porque Deus nos capacita. Até mesmo aqueles que não acreditam em Deus. Não tem como fugir de Deus. Nós vamos entender isso. Amém? Até aqui está tudo bem? Qualquer dúvida aí? Amados, vamos ler um versículo? Então, para a gente entender. Nós, quando se aproximando de Deus, nós somos capazes. Nós somos capacitados. Que é o poder de Deus sobre a nossa vida. Amém? É sobre isso que nós vamos falar. De ser íntimos de Deus. De termos ali, ser íntimo, de conhecer Deus profundamente, vamos dizer assim. Amém? Não só superficialmente, né? Vamos ler um versículo em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. É um pequeno versículo, para a gente poder entender mais ou menos e refletir sobre isso. Sobre, né, a importância de nós se aproximarmos de Deus. Né? A importância de nós estarmos envolvidos com Deus, de conhecer Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Nesse versículo, em Filipenses, no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, está assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É bem conhecido, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É como se fosse um poder, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos entender mais ou menos o escritor. Quem escreveu isso? Foi Paulo. O apóstolo Paulo escreveu. Quando ele escreveu uma carta aos Filipenses, ele escreveu, né? Paulo teve dois momentos na vida dele. Teve um momento que ele não era Paulo, era Saulo, para a gente poder entender o que é conhecer a pessoa de Deus. Quando Paulo ainda não era Paulo, não tinha se convertido ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele era um perseguidor da igreja. Mas quando Paulo fazia isso, ele achava que ele estava agradando a Deus. Ele abriu o coração dele, escreveu vários livros, e ele abriu o coração dele, e hoje nós lemos aquilo que ele sentia na época. E ele diz nas suas escrituras, quando ele escreve ali, que antes o que ele fazia, quando ele perseguia, quando ele consentiu ali, né, na morte de Estevão, que era um diácono, um dos primeiros diáconos da época, os cristãos ali estavam começando a divulgar sobre o nosso, ou sobre o Evangelho de Cristo. Paulo, então, ele achava que ele era uma grande coisa, ele cresceu
aos pés, ele diz, de Gamaliel, que era um grande conhecedor, um grande instrutor, um grande mestre. Então, ele veio de uma família rica e ele tinha condições de estudar, falava várias línguas, ele era uma pessoa bem assim estruturada de conhecimento. E conhecia toda a Escritura Sagrada, conhecia tudo. Ele tinha bastante conhecimento. E quando ele perseguia ali os cristãos daquela época, ele achava que ele estava agradando a Deus. Ele achava que ele estava fazendo, era um jeito dele proteger, né, Deus, né, pelas escrituras que ele conhecia. Só que houve um certo momento que Jesus Cristo, já em glória, se manifestou a ele. Diz que ele viu um clarão e daqui dali ficou... eu estou sendo bem resumido, né, para a gente entrar na palavra, para entender os dois momentos. Daí, ali ele conhece a Jesus. Jesus fala, por que você me persegue? Né? E ele começa a conhecer realmente, e ali começa, a partir daquele momento, começa a conhecer a pessoa de Deus. Aí, ele já não conhecia Deus só pelas escrituras, mas ele começou a conhecer Deus presencialmente na vida dele, através de Jesus Cristo. Amém? Aí ele começou realmente a ter uma intimidade com Deus. Por que eu quero dizer isso? Porque eu poderia decorar a palavra, a Bíblia, de um lado do outro, né? Eu não decoro, mas eu acho lindo, eu queria muito isso, sabe? Quando você fala o versículo, ele já fala, eu não tenho essa capacidade. Às vezes eu esqueço até o meu RG, CPF, a Ana, minha esposa, que ela lê. Eu não tenho essa capacidade, né? Mas não é eu conhecer as Escrituras, mas eu conhecer a pessoa de Deus, que originou essas Escrituras. Amém? Não é eu conhecer só os heróis da fé das Escrituras, mas conhecer aquele que capacitou a cada um, né, a transmitir para a nossa vida hoje, a pessoa de Deus. Amém? Intimidade é conhecer aqui que nós estamos, esta noite, conhecer a pessoa de Deus. Amém? E não é tão difícil quanto nós pensamos. Sabe por quê? Deus, ele não é de interesse de Deus ficar brincando de esconde-esconde, sabe? Não é interesse de Deus isso. Deus não tem interesse nenhum de ficar se escondendo. Pelo contrário, todas as iniciativas são de Deus. Nós que teimamos, às vezes, querer esconder de Deus, como se pudéssemos esconder de Deus. E Deus respeita isso. Mas é nós que se escondemos de Deus. Desde o princípio, Deus se apresentou. Deus, desde o princípio, Ele tem se apresentando e se apresenta até hoje para nós. Ele quer ser íntimo de nós. Ele quer mostrar o que tem mais profundo nele, dos seus pensamentos, do seu querer. Deus, Ele está aberto a você conhecer Ele. E Ele provou isso. E prova até hoje. Amém? Nos primeiros capítulos de Gênesis, no princípio, a gente entendeu a parte de Paulo, né? Teve dois momentos. Um momento que ele tinha um conhecimento, mas era superficial, mas depois começou a conhecer a pessoa de Deus. E quando ele fala isso, acho que eu pulei isso, quando ele fala aqui, então só para entender, porque foi quando eu comecei, quando ele fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é porque quando ele escreve aquela carta de agradecimento, de motivação ali para os filipenses, ele tinha ali recebido uma doação, um carinho, e ele fala, ele agradece, ele fala, olha, eu aprendi a ter e a não ter. Ele diz mais ou menos isso. Eu aprendi a ter fartura e a não ter nada.
O que ele quis dizer? Que em uma situação de conforto, uma situação boa, ou em uma situação que não fosse bom, em todas as coisas, certo? Deus o fortalecia, né? Posso todas as coisas. Se eu estou com frio, se eu estou com calor, se eu estou com fome, se eu estou satisfeito, se eu estou trabalhando, se eu não estou, independente, eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que ele quis dizer. Amém? Porque agora, quando ele fala isso, é porque ele já tinha uma intimidade com Deus. Porque ele já estava muito próximo de Deus. Ele já estava muito envolvido com Deus. E quando nós começamos a conhecer a pessoa de Deus, amados, não tem explicação. Amados, desde o princípio, nosso Deus, ele se revela para nós. Ele quer estar próximo de nós. Quando ele formou todas as coisas, quando ele trouxe do nada todas as coisas, organizou todas as coisas, diz que ele cria ali um jardim, um ambiente, um espaço físico. E ali, ele fala assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Já é um sinal de unidade, não é? De união, né? E diz mais um pouco ali nos versículos 2, 3, ali no capítulo 2, 3, você começa a ver ali, Deus, tipo ele dando uma satisfação para nós, né? Tipo ele prestando conta, ele contando para nós, porque ele quer que nós conhecemos ele. E ali quando ele faz, e ele daí mais um pouquinho para frente, ele diz assim, ó, e assim Deus os fez, homem e mulher. Isso é importante também, né? E Deus o abençoou. Deus abençoou. Deus cumpriu. Então, ali Deus já falou, olha, foi eu que foi idealismo meu. Eu fiz porque eu quis. Vocês não são um acidente. Vocês são um projeto meu. Vocês não nasceram por acaso, mas eu projetei vocês. É lindo. Mas só que houve um momento ali, eu não quero entrar nesse caminho para a gente não fugir, que pela desobediência daquele casal, diz que Deus ali passeava ali por momentos, né? Próximo deles, bem próximo. E chegou pela desobediência, a iniciativa de fugir de Deus, de se esconder de Deus, foi daquele casal. Porque um dia, conta que Deus ali passeando ali, Deus ainda chama. E eles aparecem falando, a gente ouviu a sua voz e tememos. E às vezes nós ainda teimamos esconder de Deus. Mas o nosso Deus, ele se apresenta a nós em todo momento. Deus se apresenta. E desde aquele momento, a gente pode ver a pessoa de Deus sempre se apresentando, falando, ajudando, orientando, puxando, falando, vem para perto de mim, para toda a humanidade, vamos dizer assim. Vem para perto de mim, e você será mais capaz, você será capacitado, você será cuidado, em todo o tempo. Deus não só manifestou, mas também falou, e isso já é próprio de uma relação pessoal, né? A relação próxima, quando você conversa com a pessoa pessoalmente, não é assim? É diferente, né? Você mandar, às vezes você manda um zap, eu sou assim, eu não sei se vocês é assim, às vezes alguém manda um zap para mim, eu leio, aí eu tento interpretar como que a pessoa falou aquilo. E às vezes a pessoa falou dando risada, eu leio, parece que a pessoa falou bravo.
Mas quando é pessoalmente, aí você vê a fisionomia, você vê a tranquilidade. Não é diferente? Eu não sei se às vezes só eu, né? Ó, a intimidade aí já passando. Mas é diferente quando você conversa pessoalmente, olho no olho. E Deus é assim. Em Hebreus, primeiro, eu quero ler aqui em Hebreus, diz assim, ó: havendo Deus antigamente falado, está lá no primeiro capítulo de Hebreus, no primeiro versículo, quando começa ali, Deus, começa assim, ó: havendo Deus antigamente falado, de muitas vezes, de muitas maneiras aos pais através dos profetas, nos fala nos últimos dias, né, pelo seu Filho. Ó Deus aí. Então, havendo Deus falado, né, muitas vezes, de muitas maneiras, hoje nos fala através do seu Filho, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Deus continua falando. Deus continua falando. Uma reflexão para nós. Como que eu posso me aproximar de Deus? A gente logo pensa assim, como que eu, se Deus deseja tanto, né, estar perto de mim, aproximar de mim, como que eu posso me aproximar de Deus? Né? O que eu tenho que fazer? Né? Se Deus, o Criador dos céus e a terra, quer tanto que eu esteja perto dele, como fazer? Aí você vai lá em João, no capítulo 1, no capítulo 14, no versículo 6, nosso Senhor Jesus diz assim, ó, isso aí é palavras de Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que lindo isso. Ó Deus proporcionando para nós um caminho para se aproximar a Ele. E foi um caminho de muita dor. Ele abriu um caminho para a gente se aproximar dele, através de Jesus Cristo. E ele diz assim também: se vós, Jesus falando, se vós me conheceis, a mim também conhecereis o meu Pai. Então o caminho é esse, é Jesus Cristo. Mas vai muito mais além. Porque quando a gente fala de Deus, pessoa de Deus, quando a gente começa a olhar realmente para a pessoa de Deus, a gente vê que Ele não poupou esforços para se apresentar para a gente. É lindo, irmãos. Às vezes a gente fala, não tem o valor, né? Fala, não tem o valor, ninguém liga para mim, ninguém me nota. Às vezes ele fala, ninguém está me notando, ninguém me liga, ninguém... Amados, você é notado por Deus. Deus te nota. Deus te vê, Deus te quer. Ele não quer você só para você ser um servo, não. Ele quer você para ter comunhão com Ele. Comunhão. Deus, amados, Ele se tornou humano através de Jesus Cristo. Dá para ver o potencial disso? Deus, o invisível, se tornando visível, né? Aquele que é eterno, se prendendo ao nosso tempo, porque Ele é acima do nosso tempo, porque Ele criou todas as coisas. Esse tempo que nos domina vem pelo ambiente que nós estamos, né? Não vou entrar nisso, porque senão vamos perder o caminho. Mas Deus, o eterno, que está acima de todo o tempo. Tem palavra que diz que um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Então Deus não está preso nesse tempo. Mas Ele se prendeu nesse tempo, se tornou humano através de Jesus Cristo, para olhar no seu olho, no meu olho e de todos,
e dizer: eu te amo e quero viver eternamente com você. Dá para entender? Né? Se tornou humano. Por isso que ele conhece a gente. Não tem como se esconder, porque Deus conhece a gente. Ele experimentou desse corpo físico através de Jesus Cristo. Ele conhece a sua dor, ele conhece a sua fraqueza, ele conhece seu sentimento. Sabe aquele, não sei se hoje tem, mas na minha época, muito quando era mais novo, você não está na minha pele para sentir o que eu estou sentindo. Não tinha um assim. Hoje acho que não tem mais isso, né? Já mudou. Mas falava muito, você não está na minha pele. Deus esteve na nossa pele através de Jesus Cristo e sentiu o que nós sentimos. E Ele é capaz, poder, capacidade de cuidar, de suprir. E Ele quer que nós conhecemos a pessoa dele profundamente. Profundamente. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Como, Raimundo? Como Deus se transformou em humano? Se Paulo não tivesse convertido, ele ia bater em mim, porque ele não concordava com isso. Antes dele se tornar Paulo, ele era Saulo, ele não concordava que Deus poderia se fazer carne, se tornar humano, para andar ali naquela época. Ele não concordou. Depois que ele conheceu a pessoa de Deus intimamente, o profundo de Deus, aí é possível. É possível para Deus. Lá em João, capítulo 1, no Evangelho de Cristo, segundo João, ele escreve ali, né? Segundo João escreveu, viu? Não é segundo João. Foi João escreveu, mas o Evangelho é de Cristo. João escreveu nas boas novas de Jesus, né? E ali ele escreve assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada se foi feito, ou poderia fazer. Dá para entender, né? Quando ele fala que Deus ali, então, através de Jesus se fez carne. Aí tem um que ele é mais aberto ainda. Lá no 1:14 ele torna a falar de novo. Escreve ali: o verbo se fez carne. O verbo é a palavra de Deus. A palavra que deu ordem, tudo se organizou. A palavra que deu a ordem lá e tudo se fez. O verbo, a palavra, o que estava lá no princípio, se tornou carne para olhar nos nossos, já que nós não podíamos chegar a Ele, Ele só chegou a nós. Né? E Ele diz assim: o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória unigênita do Pai, cheio de graça e de verdade. É uma palavra muito própria, verdade. Verdade é algo que é íntimo da gente, é dentro da gente, né? Às vezes a gente, quando está em público, às vezes a gente não consegue, não estou falando a verdade de honestidade, tá? Né? Honesto, todos são, mas a verdade daquilo de você realmente se mostrar verdadeiramente, que é o íntimo, né? O íntimo seu. Você se mostra superficialmente, mas o seu particular, o seu secreto está guardadinho ali, não é assim? E às vezes a gente se ambienta, vai numa festa, vai ali, conversa, dá risada, mas lá no seu secreto às vezes está chorando, está triste, está preocupado, não é assim? Então, muitas vezes, quando você sorri, só você sabe que lá dentro você está querendo chorar. Às vezes você fica firme, estou firme, está firme, está forte, mas às vezes está com fome, porque nem almoçou, nem jantou. Nossa, mas ele está bem, às vezes ele não dormiu, não comeu, chora. Ali no seu secreto, na sua intimidade.
Então quando ele fala, eu sou a verdade, porque Deus ele quer mostrar realmente quem ele é para nós, e mostrou quem ele é para nós. Ele não se esconde, ele se apresentou. Deus não se esconde, Deus não tem nada secreto. Deus não escondeu e não se esconde nada de nós. Deus, ele é mais sincero do que nós. A ponto, amados, ele sair, vamos dizer assim, do seu ambiente ali, né, de conforto, vamos dizer assim, né? E andar, diz que andou sobre uma terra seca, né? Uma época que Jesus andou, que não foi uma época fácil, como é hoje. Se hoje está difícil, pensa, foi muito mais difícil do que é hoje. Sabe por quê? Porque mesmo Jesus, ele foi um divisor de águas. Parece que não, mas o Senhor é tão maravilhoso que ele influenciou até aqueles que não crêem nele. Muitas das nossas leis, muitos dos nossos respeitos, né? É inspirado, é copiado de nosso Senhor Jesus. Foi diferente. Tanto é que tem, né? O antes e o depois, não tem sim? Não tem isso, né? Mesmo tem lugar que fala, não, isso aí não tem. Mas ali tem a influência do nosso Senhor Jesus. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Amém? Só que nós somos como Paulo. Dois momentos. Um momento que nós conhecíamos Deus só pelas Escrituras, mas hoje nós conhecemos pessoalmente e o adoramos através de Jesus Cristo. Amém? Aqui ainda tem aquela luz que tinha que acendia, não tem mais. Vocês estão mais evoluídos, né? Preciso ficar dando sinal para parar de falar mais. Vai, avisa eu que eu não estou tão... Ai, glória a Deus. Aleluia. Amados, então, o caminho para se aproximar de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E vocês já sabem disso. Mas nós temos que estar sempre, por isso que eu falei, vamos fazer uma reflexão, nós temos que estar sempre refletindo, sempre pensando, né? Sempre olhando. Porque eu sei que vocês já sabem disso. Eu sei que vocês já têm uma proximidade, intimidade com Deus. E não vai parar em hoje isso, vai ser cada vez mais conhecendo a Deus, pessoalmente. Qual o limite da distância que eu posso chegar até Deus? Sabe aquelas pessoas poderosas, né? Aí tem os guarda-costas que ficam do lado, não sei. Aí você consegue chegar até o lugar, né? Ali você não passa, não tem assim? Ou se vai chegar alguém aqui muito poderoso, você cerca ali, ó, até aqui é o limite, daqui não passa. Eu quero dar um abraço dele, não, vai abraçar lá. E dependendo dos guarda-costas, você ainda leva o safanão, sai falando assim, eu quero só entregar um bilhete, acontece, eu quero só entregar uma cartinha, um bilhete, fazer uma homenagem. Não, não tem essa não. Você não chega. E de Deus? Qual que é o limite? Até que ponto eu posso me aproximar de Deus, né? É algo que a gente está pensando e adorando a Deus pela maravilha que Ele é. Até que ponto eu posso me envolver? Até que ponto eu posso conhecer a pessoa de Deus? Se me amar e guardar as minhas palavras, meu Pai vai vir, vai fazer morada em você. Tem algo mais próximo do que isso? Irmão, é tão lindo isso. Criador dos céus e a terra. Aquele que, às vezes, quando a gente olha uma pessoa fazendo algo que a gente não consegue fazer, a gente fala, nossa, esse aí é bom. E você começa até a eliminar assim, não, isso aí, como é que eu vou chegar nele?
domina tudo. Eu, coitado, humildinho, não sei fazer nada, como é que eu vou chegar perto dele? E às vezes a gente olha para Deus, quando a gente vê que Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, aquele que pode todas as coisas, a gente fala, nossa, como que eu vou chegar perto de Deus? Né? Deus poderoso desse. Amados, Deus, ele é pessoal. Deus, ele quer ser íntimo, pessoal, assim, bem próximo, tão próximo que fala, eu quero morar em você, no seu coração. Esse não tem limite para você se aproximar de Deus. É só convidar. Como eu falei, não depende de Deus, depende de nós. O que Deus tinha que fazer, já fez, né? Que Deus tinha que fazer, já fez, está aberto. Diz que quando Jesus ali diz, está consumado, está com muitas dores ali, na cruz do Calvário ali, com seus músculos tudo estendido, estava com muitas dores, ele diz, Pai, está consumado. Diz que naquele momento que ele rende o seu espírito, mas no terceiro dia ele ressuscitou, está vivo, está entre nós. Mas porque a morte não o dominou. A morte não segurou o nosso Senhor, porque o nosso Senhor era Deus. Mas diz que quando aquilo aconteceu, havia um templo ali, que o sacerdote, de tempo em tempo, o sacerdote entrava ali e oferecia ali sacrifício, pedia perdão, é como se estivesse entrando na presença de Deus, representando todo o povo. Era uma pessoa, de tempos em tempos, entrava ali no Santo dos Santos, que era um lugar particular. Diz que quando Jesus ali, ele fala, está consumado, o véu daquele templo rasgou de fora a fora. Isso quer dizer que hoje nós temos livre acesso para se aproximar de Deus. É só abraçar. Você pode abraçar Deus. Você pode abraçar, você pode falar que você o ama. Você pode falar, meu Deus, tudo eu posso. Não importa mais, eu te conheço. Pessoalmente, não importa se faz frio, se faz calor. Você começa a se envolver de uma tal maneira que nada tem sentido mais. Porque você quer ser eterno com Ele. Sabe aquela pessoa que é tão bom você estar perto dela, que o tempo passa rápido? Nossa, foi tão bom a nossa conversa, passou. Às vezes você fica ali a noite inteira conversando ali, conversa e vai, e sorri, descontrai, vai, e passa às vezes o dia, e fala, não, eu tenho que ir embora, não, meu filho, não, passou tão rápido. Vai ser tão bom nós estarmos próximos de Deus, é tão bom, que nós vamos estar eternamente, não vamos se cansar. Vai ser tão bom que nós não vamos estar mais presos nesse tempo. Nós vamos poder abraçar Ele pessoalmente, adorá-lo pessoalmente, conhecendo a pessoa dele. Não há nada melhor do que você conversar com uma pessoa, sabendo o que ela pensa, o que se passa. Não é bom isso? Aquela conversa pessoal, né? Você conversar, mas você conhece ela. Não é assim? Você está conversando com uma pessoa que você conhece. Ela te conhece e você conhece. É assim que Deus quer para nós. É assim que Deus quer. E Ele provou. Através, já estou encerrando, viu? Intimidade com Deus. Confiança. Tem que ter confiança. Você confiar nele, não, ele já confia e conhece você. Ele confia em você, você sabia disso? Ele sabe que você é capaz. Ele acredita mais em você do que você mesmo. Ele acredita, ele sabe que foi ele que te fez. Foi ele que nos projetou. Quando nós aceitamos Jesus, diz que nós já não nascemos mais da vontade de nossos pais, da carne. Mas quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de Deus. Um novo nascimento. E Deus nos conhece.
E Ele acredita em nós. Ele acredita. Ele diz, basta você querer, porque eu quero. Em todo tempo, amados, em todo tempo. Em todo tempo, eu quero, eu acredito em você. Você é capaz. Você é capaz de fazer, de realizar, trazer, quando se fala lá, o impossível em realidade. Aquilo que nós projetamos muitas vezes, mas precisa ser realizado, não é assim? E muitos projetos ficam esquecidos, porque nós planejamos muitas coisas, eu desviei um pouco do foco, nós planejamos, mas nós não realizamos. Amados, aquele que te apoia, que te ajuda, é o que quis e realizou. Dá para entender? Ele queria que todas as coisas acontecessem e aconteceu. Ele deu ordem e aconteceu. Trouxe a existência, trouxe a realidade daquilo que nunca foi real, nunca existiu. É esse que quer que nós conhecemos Ele pessoalmente, a pessoa dele, vamos dizer assim. Confiança, amizade, convívio, descontração, familiaridade e proximidade. Tudo isso envolve, quando se fala em intimidade, né? Tudo isso, você se familiarizar, você ter um vínculo de amizade, você ficar à vontade na presença daquela pessoa, não é assim? Você fica à vontade. Você fica à vontade. É isso. E Deus, Ele fica à vontade. Deus, Ele não esconde, como eu falei, Deus fica à vontade, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele intercedeu e intercede por nós. Às vezes a gente fala, não, mas o que ele falou lá para os seus discípulos, né? Quando ele orou ali, fez orações. Ah, mas ele estava falando para aqueles. Não. Tem um versículo em João capítulo 17, 20, está assim, ó. Jesus diz assim, ó. Palavras de Jesus. Minha oração não é apenas por eles, que eram os seus discípulos ali, quando ele está orando para o Pai. Rogo também por aqueles que crerão em mim. São vocês. Amém? Está escrito. Pode ir lá e ler. E no João 17, ali no capítulo 20 ao 26, você vai ver escrito isso lá. Não é palavras minhas, não. Estou enrolando você não, viu? Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Olha a unidade que eu falei lá, quando ele falou, façamos. Não foi assim? Pai, ele falando para Deus, Pai, como tu está em mim e eu em ti, olha a intimidade aí, não é? Como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a união, olha a unidade, olha o envolvimento aí da pessoa. É forte isso, amados. E muitas vezes nós ainda teimamos em querer se esconder de Deus. Um Deus tão amoroso. Deus que não tem por que a gente não querer ficar perto dele. Não tem por que querer se esconder de Deus. Se Ele é misericordioso, amoroso, bondoso. Ele não vê maldade em nós, mas Ele quer nos ajudar a não cair nas maldades deste mundo. Ele que se diz assim que através de Jesus rasgou aquela cédula de dívida. O Senhor, Ele, nosso Deus, Ele deseja tanto estar conosco que havia uma acusação através da desobediência que nós não podíamos estar com Deus. Uma dívida da desobediência. Como se fosse uma cédula, algo assim,
que não permitia. Deus provou através de Jesus, falou: eu quero você, não importa se você em outra hora você desobedeceu, que através de Jesus venha para mim, foi pago, o que você fez, Jesus pagou na cruz do Calvário, está pago, vem para mim. É a pessoa de Deus falando: olha, vem para mim. Não, mas eu não posso, eu vou me esconder, como se pudesse se esconder. Escuta, esses dias, esses tempos, foi tão lindo, é gostoso assim, os netos, né? Os bisnetos, já sou abençoado com um bisneto maravilhoso, a minha neta está aí, e ele tem de 3 para 4 anos, e foi tão lindo assim que nós estávamos brincando assim num espaço pequeno, aí ele se escondia, mas metade do corpinho dele se escondia, metade aparecia, e ele tampava o olho e falava: vô, me acha, me procura, vô, me acha. Mas é ele que não estava vendo eu estava vendo ele. Às vezes nós somos assim, nós tampamos os nossos olhos e Deus me acha, mas Deus está vendo. E Ele olha com os olhos de amor. Assim como eu olhei para o meu bisneto com olhos de amor, Deus olha para nós com um olhar de amor. Não só para mim, não só para você, mas aquele que está lá fora também. Às vezes aquele que está lá embaixo de um viaduto, aquele que está lá em uma situação difícil, uma situação que não tem capacidade às vezes de sair daquela situação, vamos dizer assim, Deus também está vendo ele. E o mesmo desejo, quando Deus tem essa satisfação, esse desejo, essa alegria de ver vocês sentadinho aí, ouvindo da palavra dele, ele deseja que aquele que está lá esteja também organizadinho, seja capaz, seja ali tendo domínio próprio da sua situação. Esse é o desejo do amor de Deus. Esse é o desejo do amor de Deus. Eu começo a ficar inspirado, amados, e ser um só com Deus. Amém? Para encerrar mesmo. O Jesus, ele nos dá uma promessa, nós não podemos esquecer do Espírito Santo. Esse não pode esquecer também, viu? Pai, Filho e Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é fundamental para nós conhecermos a Deus. Amém? Amém? Ele se faz presente aqui. E ele é tão especial que antes de nós aceitarmos Jesus como o único e suficiente Salvador na nossa vida, ele já trabalhava na nossa vida para nos convencer, não é? E olha que eu dei trabalho. Ele convenceu. O Espírito Santo trabalha. Ele está aqui nos inspirando, nos alegrando. Mas ele está lá fora, convencendo que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus quer o melhor para nós. Quando ali ele criou ali aquele ambiente, o princípio para aquele casal, ele só fez, diz a palavra, e viu Deus que era bom. Tudo que ele fazia, e viu Deus que era bom. Deus é maravilhoso. E João 14,16 diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha a promessa. Por isso que o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo está aqui. Aí você vai lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Olha só. Todavia, como está escrito, o olho nenhum viu,
ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Que é só quem conhece a pessoa de Deus que pode conhecer. Dá para entender? Mas, isso é importante. Mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Aquele que movia sobre a face das águas, lá do princípio. Aquele que veio acompanhando todo o processo de Deus chamando e a humanidade fugindo, sabe? É assim que eu vejo. O Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus que está aqui, aquele que nos orienta, aquele que nos consola, aquele que às vezes, quando eu não tenho palavras, ele se expressa, diz que com gemidos inexprimíveis a meu favor. Sabe quando às vezes você está ali num jeito que um jeito que não tem mais jeito, não sei se essa palavra, um jeito que não tem mais. Você está de um jeito que não tem mais jeito. O Espírito Santo intercede por nós. Ele está aqui. Para encerrar, eu vou contar para vocês uma história. Vou fechar aqui, ó. Eu não sei como é que é a liturgia depois da pregação, se o pastor ora, se vem alguém orar, mas meu desejo é que a gente orasse junto, eu não sei. Então, até como o pastor falou, se o pastor pudesse fazer uma oração a hora que eu entregar a palavra, vou abrir meu coração com vocês. É um pouquinho, tem muita coisa aqui que vocês não sabem. Eu sei que tem muita coisa que eu não sei. Isso é normal. Isso é normal, natural. A gente tem que entender o outro naturalmente. Você é quem você é. Você é próprio de você mesmo. Quando nós estamos juntos, nós somamos para a edificação da igreja. Mas não somos clone, né? Robozinho, tudo. Você é quem você é e Deus ama assim como você é. Amém? Eu era bem novo, isso já há muito tempo, estou com 57 anos, vou fazer 58, devia ter meus 13 anos. Minha mãe já era viúva, perdi minha mãe esses dias, não perdi não, ela descansa em Deus há uns 20 dias atrás, mais ou menos, minha mãe partiu, ainda estou meio emocionado com isso. Tinha uns 13 anos de idade, e a minha mãe viúva, a gente era em 5 ali, eu era muito novinho, né? Então vocês veem como faz tempo. E a gente não tinha condições financeiras, minha mãe não tinha, minha mãe era empregada doméstica. E ela trabalhava com uma tia minha que já era mais estabilizada, né? Tinha uma fonte de renda melhor, então ela falou, vamos trabalhar comigo lá em casa, você limpa a casa, ajuda lá, e eu te ajudo financeiramente. Eu era muito magrelo, muito magrelo, os olhos esbugalhados, cara de desnutrido, cabelo mal cortado, roupa mal vestida. Naquela época era normal, viu? Com 13 anos não tinha tênis da Nike, calça, não sei, não, era normal, era pé no chão, ou chinelinho que não solta tiro e não deforma, né? Ali, e um dia essa minha tia, né, vendo eu a cara de piedade, talvez, compaixão, estava chegando a época do Natal, ela falou, o que você quer ganhar? Belezinha, o que você quer ganhar? Aí eu falei, uma bola. Mas na minha cabeça, para mim, a melhor bola do mundo é aquela bola de plástico, que se a unha tiver grande, já na primeira já fura. Na minha imaginação, uma bola de
Passou alguns meses, estava no próximo Natal, ela me dá uma bola de couro, na época falava oficial, pesada. Eu não estava nem acostumado, nunca tinha visto algo daquele jeito, mas linda a bola, linda, colorida. Se falar bola oficial, né, de couro, nem jogar bola direito eu sabia. Dali do meu bairro era o pior. Quando chamava, eu juntava todo mundo e ficava, esse escolhe, você escolhi, eu era o último a escolher. E eles ainda torciam para formar o time, né? E eu ser o ímpar, né? Que daí não ia nem para um lado nem para o outro. Mas quando eu ganhei essa bola, a melhor bola do bairro, aí tudo se transformou. Eu era o melhor do bairro. Eu fiz um sucesso que todo mundo ia chamar em casa. Vou lá jogar bola. Eu fiquei tão assim, eu gostava daquilo, sabe? Eu senti bem. Mas eu sabia que não era eu, era a bola. Não era eu, né? E aquela bola um dia ia acabar como acabou, né? Ainda jogava no terrão, e onde a gente morava, antigamente tinha uma linha do trem, e às vezes saía aquelas pedronas que arrancavam a ponta do dedo, jogava, brincava descalço, não era esse jogo de hoje, né? Grama sintética, né? Não, era terrão mesmo, no pezão mesmo. E por um tempo, eu me senti muito bem com aquilo, porque pessoas não sabiam nem meu nome, mas sabiam que eu tinha uma bola. Sabe? Sabia que eu tinha uma bola. E eu me senti muito, muito importante. Eu sabia que não era por causa de mim, mas eu participava. E deixava eles jogarem. E ali jogava. No final de tarde, jogava, acabava. Eu ia para minha casa. E eles iam cuidar, cada um dos seus interesses, né? Eu sei lá o que eles iam fazer, tudo molecado. Mas tinha um ali, como a irmã, porque tem aqueles que a gente, que é amigo, né? Que é mais próximo, que acabava o jogo e não estava ali nem, ele já nem ligava. Ele era ruim de bola igual eu. Posso ir lá na sua casa? Vão lá, né? Ia lá. Depois daquilo, tinha um pé de goiabeira no meu quintal. Eu amava aquele pé de goiabeira, porque ali era o meu particular. Eu subia ali, viajava ali. Subia, pulava para lá, para cá. E ali ele ia, a gente ficava ali, conversava, brincava. Passava a hora, às vezes ele jantava em casa. Pezão todo preto. A mãe dele, toma banho. Eu já vou, mãe, jantava. Daí nós dormia com o pé preto. Nós dois pés fora da cama. Teve gente que já passou por isso. Porque não são mais velhos que não. O que eu quero dizer, para finalizar? Tinha aquele que realmente era próximo de mim. Se alimentava comigo, comia comigo, participava da minha casa, conhecia ali todo aquele meu ambiente ali. Ele não estava ali só por causa da bola, mas estava por causa de mim. É gostoso isso, né? E a gente tem que fazer uma reflexão sobre isso. Eu estou com Deus pela pessoa de Deus? Ou pelo que Ele tem para me dar? Porque vai chegar um momento que tudo vai se passar. Vem, pastor, vem orar para nós. Tudo vai passar. Como a minha bola ali acabou. Será que a gente vai pedir para ficar junto com Ele na casa dele? Porque tudo aqui vai passar. Esse momento vai passar. Esse nosso momento vai passar. Mas nós temos a oportunidade, como ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar para ti, e vou voltar e vou te levar onde eu estiver, você vai estar.
Será que nós estamos com Deus pela pessoa de Deus ou pelo que Ele tem a nos oferecer? De um jeito ou do outro, Ele vai cuidar de nós. Porque as bênçãos de Deus, ela é presente. Ela é presente. Por isso que às vezes não é presente. Bênção, você vê em todos os lugares. Mas aqueles que querem estar com a pessoa de Deus. Amém? Que a gente possa sempre pensar nisso. Eu estou com Deus pela pessoa de Deus ou pelo benefício. Amém? Deus abençoe a todos.